quê? Por que Deus fez o sexo só para casar? Quero saber agora. Então, qualquer tipo de regra na sexualidade, ela está inserida numa história. E às vezes as pessoas não entendem que a história que a Bíblia conta é o contexto para dar sentido à regra. E a gente recebe só a regra, né? Eu sempre comparo com a pandemia, né? Se você lembra da pandemia, tinha regras novas, né? Então imagina que você fosse para o espaço, ficasse incomunicável em 2018 e voltasse em 2020 no meio da pandemia. Você não sabe nada que aconteceu. Se você não tem nenhum contexto, nenhuma história, nada, China, vírus, não sei o quê. Aí você chega e começam a te dizer regras. Você fala assim, por que estão falando disso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque não tem sentido. Então, o que dá sentido para o mandamento da sexualidade é a história que a Bíblia conta. É uma história de criação, a queda, redenção e consumação. Essas 4 palavrinhas resumem a história. Então, Deus criou e a sexualidade... Qual é a relação da sexualidade com a criação? Então, a gente entende que a sexualidade é uma criatura de Deus. Segundo, o que a queda... Como a queda afetou a sexualidade? Se você não entender que a queda existe, que a queda afetou, que a queda deformou, que a queda corrompeu e que a queda matou, quer dizer, a consequência da queda foi a morte de todo ser humano, de tudo, inclusive da sexualidade, não dá para entender a redenção. Então, de que maneira a queda influenciou a sexualidade? E aí, a terceira palavra é redenção. Como é que eu resolvo o problema da queda? Que é a morte espiritual do ser humano, que é a pessoa de Cristo, né? Então, ele é o Salvador, eu sou salvo, e a relação com ele vai produzir uma novidade de vida, inclusive na sexualidade. Então, os mandamentos têm a ver com isso. Em primeiro lugar, Deus criou a sexualidade e a relação sexual, que são coisas diferentes, né? Deus criou a relação sexual e a sexualidade para unir um homem e uma mulher no casamento. Isso desde Gênesis 1 e 2, isso é pré-queda, né? Isso tem a ver com a criação. E essa é a ordem fundamental, é a vontade do Criador expressa nas Escrituras. Então, o pecado sexual, ele, em resumo, é basicamente quando isso não acontece. Então, se você tem um sexo heterossexual, mas que não são pessoas casadas, esse sexo não está unindo 2 pessoas casadas no casamento, no matrimônio. Por isso é pecado. Então, o motivo tem a ver com a ordem criacional de Deus, o propósito para o qual ele criou a sexualidade. Esse propósito não está sendo observado. Então, só para concluir, quando uma relação é homossexual, por exemplo, ela é pecado pelo mesmo motivo da heterossexual. De um adultério, por exemplo, de namorados que estão tendo relação sexual que não são casados. Porque não estão unindo um homem e uma mulher no casamento. Então, é mais do que cultura, é mais do que o apóstolo Paulo. Tem um texto ali na lei de Moisés, um texto lá no apóstolo Paulo. Tem a ver com a ordem criacional toda de unir um homem e uma mulher no casamento. O sexo antes da queda do homem, ele era diferente? Tudo era diferente, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem domínio sobre os peixes do mar. Gênesis 1, 26 a 28. Macho e fêmea os criou. Aí o 28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse... façam sexo. Não sei se está assim traduzindo na de vocês. Não, na minha acho que não dá, não. A de vocês é mais comportado. Né? Mas é exatamente isso, porque quando ele fala, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, o que é isso? Você já chegou com a sua esposa e falou, vamos ser fecundos hoje? Você não é maluco, né? O frutificai, é muito legal o frutificai, né? Então, ali ele está falando sobre reprodução. Ora, reprodução é o quê? Reprodução é sexo, é sexualidade. Então, a Bíblia começa com com a sexualidade como criatura de Deus, vinculada à imagem e semelhança de Deus, vinculada ao que ele chama de bênção. Então, Deus os abençoou, lhes disse, sejam fecundos, vinculadas a um mandamento, é a primeira ordem da Bíblia, né? E vinculada, sobretudo, à vida, à geração de vida. Então, é uma das coisas mais divinas que existem na criação, é a sexualidade, uma criação de Deus, um patrimônio, né? Administrado por seres humanos. Né? A sexualidade ela é intrínseca ao ser humano, ela é inevitável. Você não escolheu ter sexualidade, né? Você não fez uma opção. Eu não quero ter, eu quero ser um ser humano sem sexualidade. Isso não existe, ela é inevitável, intrínseca e ela é uma dimensão
complexa, né? Tem a ver com corpo, tem a ver com psique, tem a ver com emoção, tem a ver com relacionamentos. Ela tem a ver com tudo ao mesmo tempo, entende? E até o título, né? O que Deus tem a ver com o sexo. Esse texto de Gênesis, ele fala de frutificar, mas ele também aborda sobre o prazer ou só sobre... Só sobre a procriação. A procriação, a ênfase ali, evidentemente, que está na procriação. No entanto, o contexto é de extremo prazer, né? É de prazer pleno. O prazer não é menor antes do pecado. Então, muito crente, às vezes mais religião, né? Acha que o prazer é uma criação do mundo, da queda, do diabo, e que o prazer diminuiu, né? Então, perdão, que o prazer aumentou, né? Sim. Então, era pouco prazer, era só Deus, né? Que chatice que era aquele negócio do Éden, e era tudo muito chato, muito limitado, aí veio o pecado, e o pecado trouxe a sensualização, e agora está todo mundo... O pecado, o prazer foi o que levou o homem a pecar, e é exatamente o oposto. Aquele momento antes da queda, ele é a plenitude e o desfrutar das 4 principais relações. Então, o homem com Deus era uma relação completamente aberta. Você imagina o quão prazerosa não era essa relação. Porque não é uma relação mediada apenas pelo dever, mas sim também como fonte de alegria. Salmo 16:11 fala que em Deus existe alegria perpetuamente, né? Prazer à sua direita, diz o salmista, né? A segunda relação era o homem com ele mesmo. Então, tudo que tira o seu prazer hoje, que quando você olha no espelho se acha feio, se acha menos, você não, né? Que é uma pessoa que vai na academia, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa, então você é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa... Dando dicas de com bíceps, né? A gente estava falando sobre isso. Vocês são maravilhosos, mas existem pessoas feias, né? Não acho que nos assistem porque também... Outras, lá na Lua. É muito longe, né? Não, mas existem pessoas... Quem assiste o Hub é todo mundo maravilhoso. São pessoas, né, privilegiadas Todo esteticamente. mundo. Mas tem mundo. pessoas prejudicadas esteticamente. Exato. Mas não assiste esse canal. Não assiste, não, com certeza. Então veja que a relação com a gente é problemática, né? A gente não se aceita, a gente se acha menos. Essa confusão não tinha antes da queda. Então era uma relação completamente prazerosa com o próprio self, né? Consigo mesmo. A terceira relação é com o outro. Ora, se tu tirares, como fala no Pará, né? Eu sou paraense. Se tu tirares todos os problemas relacionais do mundo, que vai ser um mundo menos prazeroso ou mais prazeroso? Pelo amor de Deus. Incomparavelmente mais prazeroso. Então você está falando de uma realidade de plenitude relacional absoluta, harmonização. Aí já é outra coisa. Eu pensei em harmonização. O diabo tá sujo hoje. Pão lábio, pão queixo. Quer dizer, no Éden era todo mundo harmonizado, né? Aí o pessoal caiu com essas coisas feias. Mas assim, uma harmonia relacional, então não tinha ciúme, não tinha violência, não tinha manipulação. Poxa, Adão e Eva estão vivendo uma coisa absolutamente prazerosa. E, por último, a relação do homem com a criação. Também era uma relação completamente saudável, plena e harmônica. A gente não sabe nem como é que seria isso, né? Então, isso não é um mundo pior, isso é um mundo muito superior no sentido de prazer. E o prazer é uma criação de Deus. Deus é fonte de prazer e o homem busca prazer inevitavelmente. Inevitavelmente você busca, porque você foi criado para buscar prazer em Deus. Não só para obedecê-lo. Ele é a fonte de alegria, de prazer, de regozijo. O problema é que, por causa da queda, isso ele tudo se foi afasta de Deus, ele busca prazer em outro lugar. Vai buscar prazer em outro lugar. Exatamente. É que a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas assim, você falando, eu comecei a pensar. Depois que foi feito, pode ser uma heresia terrível que eu vou falar aqui agora. Fale isso, por favor. Isso. Solte as suas heresias. Porque assim, Adão e Eva foi feito, isso que você falou agora, foi dado a ordem para eles e tal. Só que a Bíblia relata ela grávida após a queda. Sim. Então, não tem filho. A gente pode deduzir que eles
faziam só por prazer antes disso. Aí tem a ver com a estrutura do texto, né, da maneira como o texto chega até nós, né, o que o autor está tentando dizer. Né? Então, não necessariamente a ausência de sexo. A ordem para o sexo e a presença da sexualidade é indiscutível antes da queda. E até um outro detalhe. O corpo humano também, né? O corpo humano ele é preparado também para o prazer. Isso não veio... O diabo não criou. Sim. Não foi Deus fez o corpo e a genitália o Satanás que fez. Fez né? o Então, orgasmo. O corpo ele é preparado para prazer. Inclusive, eu sempre falo isso, né? Porque o orgasmo masculino, quando o homem ejacula, quer dizer, quando ele ejacular é uma pré-condição para engravidar alguém, né? No sentido clássico, né? Numa relação sexual clássica. E aí a ejaculação, ela acontece junto com o prazer masculino, com o orgasmo masculino. Então, uma coisa está vinculada na outra, mas na mulher não. Isso é interessante, porque a mulher pode engravidar 50 vezes e nunca ter orgasmo. Sim. O orgasmo ele não é necessário, entende? Ele, na verdade, é meio que, se for só a procriação, ele é inútil. O orgasmo feminino, principalmente. Porque ele não é pré-requisito para nada. Sim. Ele está ali para que haja prazer. E as terminações, a capacidade física lá na genitália feminina, ela tem mais terminações erógenas, que a gente chama, do que o homem tem no pênis. A mulher tem capacidade biológica de ter mais prazer. É mais do dobro. Olha só. É mais do dobro. A nossa cultura que diz que homem gosta muito de sexo e mulher gosta pouco, que homem é muito prazer, mulher não precisa de prazer. Esse negócio aí biologicamente não faz sentido. A mulher tem mais capacidade de ter prazer do ponto de vista físico que o homem. Que legal isso. E aí seria uma inutilidade se for só para procriar. Entende? Sim. Porque aquilo ali está ali para quê? Né? Então, até porque nem precisa. Foi o que você falou. Exatamente, não precisa. Nem precisa.